Vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui na igreja, no mês de janeiro, numa série de mensagens cujo tema é Começando do Jeito Certo. Nós já estamos aí no dia 12 de janeiro e tem gente que ainda não começou o ano. Então, quero te desafiar a começar do jeito certo o seu 2025, porque as coisas que começam bem, a tendência é que elas terminem melhor ainda. Então vamos mergulhar na palavra de Deus. Quero pedir o diaconato para se assentar, como de costume, por favor. Deixa só, o Fábio está lá na porta, mas o diaconato pode se assentar para vocês também ouvirem a palavra. E você que tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor. Eu quero ler com vocês mais uma vez esse texto, que é um texto marcante, que está lá em Lucas, capítulo 6. Abra aí, por favor, Lucas capítulo 6. Diz assim o texto. Quero ler com vocês o versículo de número 46. Vamos ler o versículo 47. Diz assim: Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Vou ler de novo essa parte final. Não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Eu creio que nós em 2025 construiremos o nosso ano em um território, em um terreno sólido que é Jesus. E nada em 2025 vai nos abalar, porque nós estamos neste momento construindo a base para este novo ano. Tem alguém para dar amém aqui? Eu creio nesta palavra. Eu creio que Deus nos dá oportunidades de tempos em tempos para que a gente reconstrua a nossa vida, e nós estamos em mais um tempo que o Senhor nos permite construir as bases para um ano extraordinário. Se eu quero viver algo novo de Deus, eu preciso ter a minha casa, a minha vida edificada de forma consistente em Cristo. Não tem outra forma. As pessoas que eu conheço, e eu conheço muitos não cristãos, elas até às vezes prosperam, enriquecem, muitos até têm uma família bem sucedida, mas chega uma hora que a casa deles rui, porque quem não constrói a sua casa sobre Cristo, chega uma hora que a tempestade leva a casa embora. Por isso, começar do jeito certo é construir os alicerces. Começar do jeito certo é construir as bases certas. Tem algum construtor aqui no nosso meio? Ou engenheiro, ou mestre de obra, ou pedreiro? Levanta a mão. Tem algum construtor? Qualquer área da construção civil. Tem alguém? Maravilha. A Shirley está ali, ela é arquiteta. Tem como, Shirley, fazer uma casa ou um prédio bem alto sem um bom fundamento, uma boa fundação? Aliás, a dor dos grandes empresários, quando vai olhar um terreno, é a fundação. É o que gera mais, inclusive, custo. Aquelas fundações profundas, por exemplo. Outro dia eu fui estudar esse negócio. Uma fundação profunda são rios de dinheiro. Eu vi um prédio outro dia sendo construído. Eles estavam lá lançando as bases. Era um prédio de 35 andares. E os caras cavaram muito profundamente o solo, para fazer ali uma fundação profunda, que sustentasse o peso do prédio. E quanto maior é o prédio, mais difícil é construir a fundação. E quanto maior é o prédio, mais se exige da fundação. Quanto mais complexa é a obra, mais complexa será a fundação.
Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. 2025 é o ano que ele cresça. Nós estamos construindo sobre esta palavra, e há uma complexidade, há uma profundidade, há um poder de Deus nesta palavra. Deus quer nos diminuir, quer que ele cresça. E para que isso aconteça, Deus nos exige que a gente construa fundações profundas, que a gente construa uma base sólida. Eu quero te desafiar desde agora, para você começar, mesmo que você ainda não tenha começado, mas para você começar a criar estas bases com oração, com jejum, com relacionamento com Deus, com relacionamento na igreja, com envolvimento com as coisas de Deus, com projetos sociais. Comece a envolver a sua vida com bases sólidas. Comece o ano do jeito certo. Tem gente que vai começar o ano só depois do carnaval. O brasileiro é assim, né? Depois do carnaval, eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Outros vão começar o ano após as férias de janeiro. Alguns vão começar o ano só quando começar o calendário escolar. Mas nós não. Nós estamos começando o ano na presença de Jesus, e esta base aqui hoje, você nem sabe, mas nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra, orando, louvando a Deus, e nós estamos construindo com essas atitudes nossas agora um fundamento sólido para vivermos um ano extraordinário. É importantíssimo a gente entender isso, que começar o ano bem gerará em nós grandes bênçãos. E domingo passado eu comecei essa série de mensagens, falei de algumas coisas que nós precisamos praticar na nossa vida, e eu vou continuar hoje a falar sobre esses ingredientes. O que é que eu preciso colocar nas minhas bases para viver um ano diferente? O que eu preciso? Além claro, né, de entrar na academia, que você falou que ia entrar, espero que você já esteja malhando. Além de fazer o curso de inglês que você disse que ia fazer esse ano, espero também que você já esteja fazendo. Além também desse ano, você entrou naquela faculdade, já fez a sua matrícula, né? Lembra que você se propôs a isso? Além dessas coisinhas que você se propôs a fazer, o que é que um crente precisa fazer? Um crente em Jesus precisa colocar no seu projeto e agora na sua fundação. O que é que nós temos que fazer? Semana passada, quem veio domingo passado? Levanta a mão. Eu vou dar um prêmio para quem falar o que eu falei domingo passado. São 3 tópicos. Eu vou pagar um sorvete no final do culto. Tá muito calor, né? Quem sabe? Vamos lá. Parece que ele anotou, né? É forte, vem cá. Vai ganhar um prêmio. Fala aí, prega pro povo aí para mim, Éder. Tópico número 1. Temos que fazer as coisas com diligência, ou seja, com cuidado, que nos levarão à fartura, né? Amém? Número 2, Lucas 6,47. Temos que ter coragem para fazer a obra do Senhor. E número 3, temos que mudar alguns hábitos, né? Cultivar um relacionamento profundo com Deus, né? Prometer e cumprir, amém? E parar de procrastinar ou deixar para fazer as coisas para depois, e sim fazer hoje, amém? Fica aqui, vamos ver se você ganhou. Quem dá mais? Tem alguém que concorda com tudo que ele falou aqui? Foi isso mesmo? Tá checado, né? Tá a sua esposa checando ali, irmão. É o órgão de checagem do governo, o órgão de verificação, tá ali checando. Gratidão? Isso aí foi no domingo retrasado. Porque ela já está confundindo as mensagens, ela já está... Mas vamos lá. Então o Éder agora merece o prêmio? Merece? Merece? Amém. Só pela coragem, né? Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Éder aqui. Nós paramos domingo passado nessa aí, Pare de procrastinar. Vou pegar aqui essa palavra do domingo passado, porque eu sei que tem alguns irmãos que não vieram. E essa palavra é forte. Irmão, se você ficar deixando para depois, o que é para você começar a realizar agora, o ano vai passar, e aí você vai começar com uma desculpa que é só 2026, já. Já, você vai começar a dizer, agora já não dá mais tempo. Só 2026. Então, pare de procrastinar e comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer hoje. E hoje eu vou continuar com esses ingredientes para essa fundação
para essa fundação para a nossa vida. O primeiro ingrediente de hoje, para você anotar aí, porque domingo que vem deve ter mais um sorvete que eu vou pagar, é o seguinte: você e eu, nós precisamos começar o ano nos posicionando naquilo que Deus nos manda nos posicionar. Eu vou repetir, por favor, porque aqui eu estou diante da minha família da fé. Irmão, por favor, comece o ano se posicionando naquilo que Deus te chamou para se posicionar. A gente vive numa sociedade que a neutralidade é valorizada mais do que o posicionamento. Os crentes de hoje estão sendo engolidos, por exemplo. Eu vejo jovens, eu converso com muitos jovens que estão na faculdade, e tem muitos jovens que estão sendo destruídos porque não se posicionam no ambiente de uma faculdade. E aí a ideologia de gênero impera. Aí impera uma relativização de tudo. Tudo pode. Não tem regra para nada. Aí começa a festa, começa um tanto de promiscuidade, e o jovem cristão é engolido pela sociedade. Ao invés de ele se posicionar já na largada e dizer: eu sou cristão e eu estou aqui nessa faculdade porque eu sou luz aqui, e Jesus Cristo, que é o meu Senhor, vai salvar todos os alunos aqui como Ele me salvou. Eu me lembro que eu estava numa faculdade católica lá em Belo Horizonte, PUC Minas. Com 1 ano de faculdade, Deus falou comigo assim: você vai abrir uma célula aqui. E eu comecei a procurar alguns amigos cristãos, e eu abri uma célula dentro da PUC Minas. E nós batizamos naquela célula pelo menos uns 10 jovens naqueles anos. Tem um que é meu amigo até hoje, trabalhou comigo, estudou, trabalhou comigo, e ele agora tem uma célula na empresa que eu trabalhava, que eu contratei ele, e ele continuou a célula na empresa. E nós sempre fomos pessoas posicionadas. Todo mundo sabia que a gente era cristão, e na verdade não eram as pessoas que levavam a gente, não. Éramos nós que trazíamos as pessoas para a presença de Jesus, num ambiente que você que faz faculdade sabe como é que é. Então, Deus quer que a gente se posicione. Tem gente que está em cima do muro em várias decisões que precisa tomar. Comece o ano se posicionando e decidindo urgentemente. Você precisa decidir aquilo que Deus está mandando você decidir. Meu Deus do céu, como é que a gente vai ficar passando o ano e a gente vai ficar protelando coisas que nós precisamos de posição? Tem uns pais que eu conheço, e aqui eu estou falando isso aqui porque isso aqui é público. Nós vivemos na geração dos pais mais frouxos da história. Então, tem umas gerações para trás aí que os pais eram firmes demais. Aí os pais aprenderam mais ou menos, ficaram mais ou menos. Hoje em dia, quem manda dentro de casa é o tablet do menino. Ou quem manda dentro de casa é a criança ou o adolescente. E os pais não se posicionam. E vai entrando um ano, saindo um ano, e as coisas vão se tornando piores. Uma vez eu aconselhei um pai que a menina dormia na cama dele até os 10 anos de idade, dormindo na cama dos pais. Qual foi o resultado disso? Passou um tempo, esse pai me ligou, se separou da mulher, porque não se posicionou com a filha. Tem crentes que estão em cima do muro e não conseguem se posicionar para dizer: somos de Jesus e acabou, e fica no mundo. Aí é meio mundo, meio Deus, e não se posiciona. Irmão, eu estou aqui nessa noite como boca de Deus para dizer para você: Deus vai te dar um ano extraordinário. Não tenha medo de se posicionar. Alguém pode dar um amém aqui? Que é isso, pastor? Já começa dando essa lapada. Isso não é lapada não, irmão. Isso aqui é a Bíblia. Sabe por que Pilatos foi o que foi? Porque a Bíblia diz que ele lavou as mãos. Estava lá um bandido e Jesus. E aí o povo gritando, fazendo pressão. O que Pilatos? Qual é a principal característica de Pilatos? Falta de posicionamento. Tem crente que está lavando as mãos.
E ele entra ano e sai ano, ele está lavando as mãos na sua vida, e ele não se posiciona naquilo que Deus mandou ele se posicionar. Se você não se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, como marido, como esposa, como filho, como filha, como servo do Senhor, meu amado irmão, o ano vai passar e nada vai acontecer. Mas crentes posicionados, crentes que tomam decisões, crentes que fazem acontecer aquilo que Deus mandou eles fazerem, eles vivem o extraordinário de Deus. Se posicione naquele ambiente de trabalho, se posicione. Você que é um filho de Deus, se posicione em oração, em jejum, em atitudes espirituais, se posicione em perdão, se posicione amando aqueles que te perseguem, se posicione pela palavra de Deus, ela vai te guiar, e o Senhor te dá coragem para começar o ano se posicionando da forma certa. Eu me lembro em 2006, aquela Copa do Mundo, hoje eu estou falando só de futebol, mas enfim, aquela Copa do Mundo que o Brasil perdeu para a França, quem lembra desse jogo? Quem lembra? Não foi o 3-0 de 98 não, foi o outro, de 2006 se eu não me engano. Estava lá o jogador da França batendo uma falta, acho que é isso, e tinha um jogador lá, ó, do Brasil, mexendo no meião. Foi quem? Quem lembra quem foi? Roberto Carlos, lateral esquerdo, mexendo no meião. Essa cena rodou o mundo inteiro, e todo mundo a partir dali começou a falar mal do Roberto Carlos. Olha que absurdo. O cara era para estar se posicionado, era para ter se posicionado na zaga, para ter se posicionado para defender a bola, mas estava mexendo no meião, estava disperso. Pessoas que não se posicionam acabam perdendo as coisas da vida, porque não tem postura de gente de Deus. Está com medo de falar, está com medo de agir, está com medo de dobrar o joelho, está com medo de fazer um propósito e mudar de vida, está com medo de abandonar o pecado, está com medo de dizer a verdade para as pessoas que amam, está com medo de dizer que é crente, está com medo de se posicionar e falar: eu vou assumir uma célula, eu vou exercer o meu chamado, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Irmão, se posicione hoje, comece o ano se posicionando e se prepare. Quem se posiciona como Moisés, né? Quando pega o cajado, ele se posiciona ali como um homem de Deus, e ele toca o cajado no mar. Quem se posiciona vive milagres extraordinários. Então, a primeira atitude de hoje, para a gente começar o ano bem, é se posicionar. Jesus uma vez disse para um jovem, que a Bíblia classifica ele como rico, Jesus disse para o jovem rico: venda os seus bens, dê aos pobres e me siga. O jovem rico falou: o quê? É ruim, hein? Eu vou embora. Como diz lá em Minas, eu vou cascar o fora. Vocês conhecem essa expressão aqui? Só os mineiros falando assim, ó. Quem é mineiro fala assim. Quem é daqui não entende nada. Pegar o beco, ir embora. Ele, ó, foi embora, não se posicionou, e a gente nunca mais ouviu falar sobre o jovem rico, porque não teve coragem de assumir a sua responsabilidade. Você está dando culpa em Deus dos seus fracassos até aqui? Eu dando culpa em Deus? Que Deus o quê, irmão? A culpa é nossa, somos nós que precisamos nos posicionar naquilo que nós precisamos nos posicionar. Tem alguém para dar amém aqui? Número 2, só vai estreitar, apertem os cintos aí. Número 2, vamos lá. Quer viver um ano extraordinário? Começar do jeito certo? Descubra e desenvolva os seus talentos, e cumpra urgentemente o seu chamado. Eu vou falar de novo. Descubra e desenvolva os seus talentos, e cumpra urgentemente o seu chamado. Só para você entender aqui, ó. Chamado é aquilo que Deus me dá e te dá de missão. Dons e talentos são as ferramentas que Deus nos dá para cumprirmos a nossa missão. Vou repetir. O chamado, todo mundo aqui tem um chamado de Deus. Pastor, qual é o meu chamado? Eu não sei. Calma que nós vamos descobrir juntos. Mas você tem um chamado, ponto final. Deus te chamou. Alguém pode dizer amém aqui?
Deus te chama, a Bíblia diz pelo nome. Ele tem uma missão para cada um de nós. E se você quer começar o ano do jeito certo, por favor, irmão, para de gastar tempo na Netflix, de gastar tempo no Instagram, de gastar tempo conversando fiado da vida dos outros, e comece a gastar tempo para descobrir o seu chamado e para viver o seu chamado. A gente gasta muito tempo com coisas que não produzem nada. E nós precisamos aprender que só tem uma forma de vivermos um ano sólido. É quando nós descobrimos aquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando a gente começa a fazer o que Deus nos chamou para fazer. O exemplo do apóstolo Paulo é um exemplo interessante. Ele sempre teve um chamado de Deus para pregar o evangelho de Jesus para os gentios. E Paulo viveu por muitos anos contra esse chamado. Paulo viveu por muitos anos perseguindo aqueles que era para ele cuidar deles. Paulo era um cara implacável, ele matava os cristãos, mas o Senhor chamou ele para quê? Para levar o evangelho para as pessoas que não conheciam o evangelho. Eu fico vendo aqui tanto de gente, eu conheço a maioria aqui, e é impressionante. Aqui eu vou desabafar. Eu posso desabafar? Posso? Acho que eu não vou desabafar, não. Vou perguntar de novo, só para você me animar. Eu posso desabafar? Fico vendo aqui tanta gente com talento, tanta gente chamada por Deus. Era para tanta gente estar salva nesse momento, mas as pessoas não cumprem o chamado e ficam vivendo uma vida mais ou menos, e acham que a vida é pagar boleto, ganha o dinheirinho, paga boleto, vai para a praia, ou trabalha, estuda e vive a sua vida e esquece do seu chamado. Isso dói tanto em mim, porque quem me conhece sabe que eu não sou pastor por causa de dinheiro, eu não sou pastor por causa de fama. Eu sou pastor porque eu descobri o meu chamado, eu tenho o meu trabalho, eu trabalho todos os dias e eu sirvo voluntariamente porque eu descobri o meu chamado e eu estou aqui nessa terra para viver o meu chamado, e eu posso falar com propriedade: não perdemos nada. Muito pelo contrário, quando a gente se posiciona e cumpre o nosso chamado, a gente só ganha na nossa vida pessoal. Minha oração é que Deus levante aqui homens e mulheres e desperte aqueles que estão dormindo para fazer uma grande obra nessa terra, porque eu creio, tem muita família para ser salva, tem muito projeto social para a gente fazer, tem muita criança para a gente cuidar, tem muita alma para a gente ganhar. E se Deus te levantou, e se você acordar, meu irmão, João Pessoa e a Paraíba ficarão pequenos para a grandeza de Deus na sua e na minha vida. Viver o chamado é a nossa principal missão de vida. Quando alguém nos pergunta o que você é, você responde a sua profissão. E nós deveríamos, na verdade, mudar um pouquinho, né? Você que trabalha, por exemplo, você é um advogado. Na verdade, você não é um advogado, você é um missionário, você é um homem que tem uma missão de Jesus, e nas horas que te restam, você advoga. Pegou aí? Quem entende isso, irmão? Quem entende isso, sabe o que acontece? A vida dele começa a prosperar, porque Deus, a Bíblia diz que Ele dá semente a quem semeia. Quem é semeador, quem começa a semear as boas novas do reino de Deus aonde vai, o Senhor começa a abençoar o trabalho das suas mãos, porque a ordem é essa: eu sirvo a Deus e Deus então me abençoa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz assim: Paulo falou para Timóteo: não negligencie o dom que foi dado a você. Eu vou repetir: não negligencie o dom que foi dado a você. O que Deus te deu de dom, hein? Ah, pastor, meu dom é fazer o bem para as pessoas. E por que você não está fazendo? Pastor, meu dom
é cuidar de criança. E por que você não está cuidando? Pastor, meu dom, eu sou um doador, eu sou um abençoador. E por que você não está abençoando? Nessa noite eu quero declarar essa verdade na vida desta igreja. Eu creio num despertar do Espírito Santo. 2025 vai ser diferente. E em nome de Jesus, em 2025 nós vamos ver aqui muitos talentos e muitos dons sendo descobertos e sendo muito bem treinados e usados por Deus. Tem alguém para dizer amém aqui? O seu dom e o seu talento é um presente que Deus te deu para que você cumpra o seu chamado. E o que você faz com o seu dom e o seu talento precisa ser um presente de volta para Deus. Eu vou repetir: Deus te deu um presente chamado dom e talento. E o seu dom e o seu talento precisa ser um presente que você entrega de volta para Deus. Tem gente que está enterrando os dons e talentos. E ele vai ser cobrado. Pode escrever o que eu estou dizendo. Você vai ser cobrado. Se você não exercer o seu chamado, Deus vai te cobrar. Eu estava conversando com uma irmã ontem. Eu estava dizendo para ela: como é que você tem influência, mulher de Deus? Deus te usou. E ela começou a chamar as pessoas. E todo mundo começou a ir ali naquele trabalho que nós fizemos ali no Renascer ontem. E ela chamava e o povo ia. Eu falei para ela: olha, irmã, Deus te deu um dom, um talento de influenciar as pessoas. Comece a usar isso para a glória de Deus todos os dias da sua vida. E se prepare, porque Deus vai prosperar o seu caminho. E quando a gente negligencia isso, sabe o que acontece? Pessoas deixam de ser abençoadas. A nossa família deixa de ser abençoada. Pessoas deixam de viver o extraordinário de Deus, porque nós estamos matando os nossos dons e talentos. Ontem a gente estava ali lá no Renascer, e aí as cestas básicas foram se acabando, né? Inclusive, você quiser doar mais, pode doar, porque nós vamos fazer mais esse trabalho. Aí as cestas básicas acabaram. O irmão me procurou e falou assim: pastor, vamos ali no mercadinho comprar mais? Eu falei: bora, vamos lá. Quando a gente foi lá, irmãos, fico imaginando, né? Se eu tivesse negligenciado esse chamado de Deus. Quando a gente chegou lá dentro, pegamos as coisas, começamos a comprar. Nós começamos a conversar com a dona daquele estabelecimento. Primeira coisa que ela falou: a economia está muito difícil. Eu acho que eu vou ter que fechar, porque os grandes supermercados estão muito fortes. E nós estávamos abençoando pessoas com fome, e acabamos também abençoando aquele mercado daquele bairro. E não foi só isso não. No final, ela já estava quase aos prantos. A gente orou por ela. E quando a gente orou por ela, ela estava aos prantos, dizendo muito obrigado. E ela foi muito abençoada. Não era o alvo, mas Deus fez um chamado para nós. Eu fico pensando: se eu tivesse dito para o irmão: não, vamos fazer isso não, vamos comprar não, aquela irmã deixaria de ser abençoada. Você, quando negligencia o seu chamado, você deixa de transbordar na vida de alguém. Eu quero profetizar que em 2025 Deus vai te usar muito. Eu vou repetir para ver se você recebe. Se prepare, porque todos os dons que Deus te deu em 2025 serão potencializados, e Deus vai te usar naquele lugar, naquele bairro, naquele ambiente de trabalho. Se prepare, Deus vai te usar poderosamente nesse novo ano. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Eu te pergunto: qual é o seu chamado? Eu ia falar mais um aqui, mas eu vou parar por aqui. Semana que vem eu continuo, e eu vou terminar essa palavra fazendo essa pergunta para você: qual é o seu chamado? Já parou para pensar sobre? Já orou nisso aí? Fico olhando aqui para ver se você responde, né? Estou te fazendo uma pergunta. Então, pelo menos a sua expressão facial tem que mudar, irmão. Se você não sabe o seu chamado, faz uma cara fechada agora. Se você sabe, dá um sorriso. Só para eu saber aqui. Se você não sabe, você vai descobrir, porque Deus vai te mostrar. E se você já sabe, chegou a hora de exercer o seu chamado. Exercer o seu chamado. Eu vou orar nessa noite por pessoas que querem
exercer o seu chamado, por pessoas que vão se tornar instrumentos de Deus em 2025. Onde estão essas pessoas? Fica de pé no seu lugar. Eu vou te dar aqui, ó, hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Colossenses 3:23, coloca para mim, por favor. Colossenses 3:23. Fica a dica para você. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse texto aqui, o dia que eu li ele pela primeira vez, mudou a minha vida. Sabe o que eu aprendi? Eu estou lá na empresa trabalhando. Aquele trabalho que eu estou fazendo é para glorificar a Deus e para cumprir o meu chamado. Tem funcionário que é tão sem vergonha, desculpa a expressão, que ele, das 6 horas da tarde, o horário dele é de 9 a 6, ou de 8 a 6. Das 5h59 ele larga a caneta. Ele larga a máquina que ele está trabalhando. Ele olha no relógio, bate o ponto e fala: o quê? Eu vou trabalhar mais nem 1 minuto para esse patrão. E é crente. Quem é crente não faz nada para o homem. Quem é crente, a motivação dele em tudo que ele faz é dar glória a Jesus. Você não pegou não, né? Não importa o que vier na sua mão, seja o que for, faça para glorificar a Jesus. Esse é o seu chamado. Seu chamado é glorificar Jesus. E eu vou te dar mais uma dica. Pastor, como é que eu descubro o meu chamado? O seu chamado está ligado àquilo que mais te incomoda na igreja, na família, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. O que mais você fica incomodado é ali que mora o seu chamado. Pastor, estou incomodado porque não tem ninguém aqui nessa igreja que ganha alma. Ai, irmão, começa a ganhar, que o seu chamado tem a ver com ganhar almas. Pastor, estou incomodado porque esse louvor é muito ruim. Começa a treinar, porque daqui a um tempo você está cantando aqui. Pastor, essa mensagem que o senhor pregou é péssima. Comece a buscar a Deus, que Deus vai te levantar como um pastor. Tem alguém para dar amém aqui? Pastor, cadê os irmãos da igreja para limpar a igreja? Irmão, se posicione, que o seu chamado pode ser o chamado de servir. O seu chamado tem a ver com aquilo que te incomoda, que você sabe a solução, que Deus já te deu visões, Deus já te deu estratégia. Então, irmão, nós somos uma igreja que nós amamos servir a Deus como corpo. Nós não queremos 1 ou 2 servindo a Deus, nós queremos um time de homens e mulheres que servem a Jesus e que vão morar no céu um dia e vão dizer: eu fui fiel ao meu Deus e eu cumpri o meu chamado. Deus está te chamando para isso. Então você vai orar agora junto comigo e você vai dizer: Deus, eu quero viver o meu chamado, eu quero cumprir a missão do Senhor nesta terra, e para isso eu vou ter que viver, eu vou ter que romper com coisas, eu vou ter que abrir mão de situações, mas eu digo sim para o meu chamado, Senhor. Fecha os teus olhos.